Os termômetros no circuito internacional do Bahrein marcaram uma realidade implacável para o início desta segunda bateria de testes de pré-temporada no deserto de Sakhir. A Pirelli, fornecedora exclusiva de compostos para a categoria, anunciou oficialmente na última terça-feira a alocação de pneus que as 11 equipes terão à disposição para este segundo período crucial de preparação para o Campeonato Mundial de 2026. Com o novo regulamento técnico entrando em vigor, o comportamento da borracha sob as novas cargas aerodinâmicas é o maior quebra-cabeça para os engenheiros neste momento. Para esta semana, a fabricante italiana optou por trazer toda a sua gama de compostos, do C1 ao C5, permitindo que as equipes façam simulações de classificação com os pneus mais macios e longos stints de corrida com os mais duros. O asfalto abrasivo do Bahrein, somado às altas temperaturas da tarde e ao resfriamento brusco ao anoitecer, cria o cenário ideal para testar a durabilidade das novas estruturas. No entanto, o foco principal nesta quinta-feira, 2 dias após o anúncio da Pirelli, recai sobre como o sistema de aerodinâmica ativa está afetando a degradação térmica. Quando os carros acionam o modo de baixo arrasto nas retas, a carga vertical diminui drasticamente, o que pode fazer com que a temperatura da superfície do pneu caia além do ideal, gerando o temido graining assim que o piloto chega na zona de frenagem da curva 1. Daqui a pouco, vou detalhar como a Ferrari de Charles Leclerc e Lewis Hamilton parece ter encontrado um caminho alternativo para mitigar esse problema. Mas antes, precisamos olhar para as declarações impactantes de quem está dentro do cockpit, sentindo essas mudanças na pele. Esteban Ocon, que agora inicia sua jornada na Haas F1 Team ao lado do estreante Oliver Bearman, trouxe uma perspectiva sóbria e até certo ponto alarmante sobre a hierarquia atual do grid. Há 2 dias, o piloto francês comentou que, embora o regulamento tenha sido desenhado para aproximar os carros, ele já consegue enxergar 4 equipes que saltaram à frente e estão em uma posição consideravelmente melhor do que o restante do pelotão. Ocon não nomeou diretamente o quarteto, mas o paddock especula fortemente que Red Bull Racing, Ferrari, McLaren e Mercedes sejam as forças a serem batidas. O piloto da Haas destacou que a diferença entre os ponteiros e o pelotão intermediário ainda é medida em segundos e não em décimos, algo preocupante para quem esperava um equilíbrio imediato. Essa disparidade nasce principalmente da integração das novas unidades de potência com a parte elétrica, que agora representa quase 50% da potência total do carro. As equipes que conseguiram otimizar a recuperação de energia cinética sem comprometer o peso do chassi estão colhendo os frutos agora nestes testes em Sakhir. Para a Haas, o desafio de Esteban Ocon é extrair o máximo do suporte técnico da Ferrari, mas ele admite que a complexidade dos carros de 2026 é algo jamais visto em sua carreira. Enquanto veteranos como Ocon analisam a política e a técnica, a nova geração encara o choque de realidade da performance pura. Isaac Hadjar, o jovem talento promovido para a Red Bull Racing para correr ao lado de Max Verstappen, expressou um misto de empolgação e nostalgia precoce. Na última terça-feira, o francês comentou que, embora esteja vivendo um sonho ao pilotar para a equipe campeã, ele sente falta da velocidade bruta dos carros da geração anterior. Hadjar explicou que os modelos de 2026 são mais ágeis em termos de peso total e dimensões reduzidas, mas a limitação de combustível e a dependência extrema da bateria fazem com que a velocidade máxima no final das retas seja atingida muito cedo, seguida por um gerenciamento de energia que pode parecer frustrante para um piloto de ataque. O novato descreveu a sensação de pilotar um carro de Fórmula 1 atual como um exercício de inteligência computacional constante, onde o piloto precisa estar em perfeita sintonia com o software para saber quando gastar e quando poupar cada quilowatt disponível. Isso levanta uma questão fundamental que vamos explorar em seguida. Será que a busca pela sustentabilidade e pela eletrificação roubou a alma da velocidade da categoria? A resposta para essa dúvida pode estar na garagem da Alpine. Pierre Gasly, que agora tem como companheiro o argentino Franco Colapinto, fez questão de afastar o pessimismo que tomou conta de parte da mídia especializada sobre o novo regulamento.
Há 2 dias, Gasly afirmou categoricamente que as críticas sobre a falta de velocidade ou a complexidade excessiva são precipitadas. O piloto da Alpine lembrou que toda mudança radical de regras gera um período de estranhamento e que os carros não serão assim para sempre. Ele aprofundou sua análise técnica, explicando que a curva de desenvolvimento para 2026 é a mais íngreme da história recente da Federação Internacional de Automobilismo. Segundo Gasly, o que vemos hoje no Bahrein é apenas a versão zero destes carros. Até a chegada na perna europeia da temporada, em Barcelona ou Silverstone, as equipes já terão encontrado soluções para recuperar os 2 ou 3 segundos de tempo de volta, que foram perdidos na transição regulatória. Para a Alpine, o foco está na confiabilidade da sua nova unidade de potência, um ponto que foi o calcanhar de Aquiles da equipe francesa nos últimos anos e que agora, com uma arquitetura simplificada no motor de combustão interna, parece finalmente ter encontrado estabilidade. Mas o otimismo de Gasly será suficiente para enfrentar a poderosa Mercedes, que, segundo relatos do paddock, está escondendo o jogo de forma magistral? Enquanto as conversas giram em torno dos titulares, nos bastidores da Audi, o trabalho de desenvolvimento não para. A marca alemã, que entra oficialmente no grid este ano com Nico Hülkenberg e o brasileiro Gabriel Bortoleto, anunciou no início desta semana a contratação do experiente Ralf Boschung como piloto de desenvolvimento. Boschung, um veterano da Fórmula 2, terá o papel crucial de passar horas intermináveis no simulador em Nürburgring para correlacionar os dados coletados por Hülkenberg e Bortoleto no mundo real. Para uma equipe que está começando do zero em termos de chassi e motor próprios, ter um piloto que entende a dinâmica de pneus e o comportamento de carros de alta performance em simuladores complexos é um trunfo logístico. Ralf Boschung será os olhos da engenharia quando a pista estiver fechada. A Audi sabe que a sua primeira temporada será de aprendizado e sofrimento técnico, especialmente contra gigantes estabelecidos como a Ferrari e a McLaren. Mas a estruturação do seu corpo técnico e de pilotos de suporte mostra que os alemães não estão aqui para brincar. A meta da Audi para este ano é terminar consistentemente nos pontos e preparar o terreno para vitórias em 2028. Voltando ao asfalto de Sakhir, a situação da Pirelli e os dados coletados na última terça-feira indicam que o pneu C3 será o composto de trabalho para a grande maioria das equipes durante a corrida oficial que acontecerá em breve. No entanto, a grande preocupação técnica reside na pressão mínima de inflagem exigida pela Pirelli. Com carros mais curtos e mais estreitos, a transferência de peso lateral nas curvas de alta velocidade, como a curva 11 e 12 do Bahrein, está gerando tensões inéditas nas paredes laterais dos pneus. Se a pressão for muito baixa para ganhar aderência, o risco de falha estrutural aumenta. Se for muito alta, o pneu perde área de contato e superaquece o núcleo. Este é o equilíbrio delicado que engenheiros como os da Williams, que agora contam com a experiência de Alexander Albon e a precisão de Carlos Sainz, estão tentando resolver. A Williams, inclusive, tem sido uma das surpresas positivas desta semana, mostrando uma estabilidade de traseira que nem mesmo a Mercedes de George Russell e do jovem Andrea Kimi Antonelli conseguiu demonstrar em stints longos. Outro ponto que merece nossa atenção profunda é a dinâmica política dentro da Cadillac. Sérgio Pérez e Valtteri Bottas herdaram um projeto que carrega o orgulho americano para o grid da Fórmula 1. Há 2 dias, rumores indicavam que a equipe estava enfrentando dificuldades com o resfriamento das baterias em condições de ar sujo. Em um esporte onde a turbulência do carro da frente pode aumentar a temperatura ambiente em vários graus, a Cadillac parece ter subestimado a necessidade de dutos de ventilação maiores, o que compromete a aerodinâmica lateral. Pérez, conhecido por seu estilo de pilotagem suave que preserva o equipamento, tem sido fundamental para mapear os limites térmicos do carro. Já Bottas foca no desenvolvimento do equilíbrio mecânico. A Cadillac sabe que, para competir com nomes como Fernando Alonso na Aston Martin, eles precisam de mais do que apenas um motor potente.
Eles precisam de um carro que não perca performance após 5 voltas, seguindo um adversário no setor 2. A análise técnica de Pierre Gasly sobre a evolução dos carros nos leva a um detalhe que poucos observaram até agora: o peso mínimo. Para 2026, a Federação Internacional de Automobilismo reduziu o peso mínimo dos carros, o que obrigou as equipes a usarem materiais ainda mais exóticos e caros em cada componente. Isso criou uma guerra fria nos boxes. Equipes como a McLaren de Lando Norris e Oscar Piastri parecem estar abaixo do limite, usando o lastro de forma estratégica para equilibrar o centro de gravidade do carro. Por outro lado, equipes menores como a Racing Bulls de Arvid Lindblad e Liam Lawson ainda lutam para chegar perto desse limite, o que significa que seus pilotos estão carregando quilos extras que custam décimos valiosos em cada setor do traçado. A diferença de peso é um dos fatores que Esteban Ocon mencionou quando falou sobre a distância de segundos entre as equipes. A questão do combustível também é um pilar central desta pré-temporada. Com a obrigatoriedade de combustíveis 100% sustentáveis, a densidade energética mudou. Os engenheiros de combustão da Ferrari e da Mercedes estão trabalhando dia e noite para ajustar o mapeamento da ignição e evitar a detonação prematura dentro dos cilindros. Lewis Hamilton, em sua primeira temporada oficial com o macacão vermelho, tem sido visto conversando longamente com os técnicos da Shell na garagem da Ferrari. A adaptação de Hamilton ao motor italiano é o grande arco narrativo deste ano. Na última terça-feira, o britânico completou mais de 80 voltas sem incidentes, focando exclusivamente na telemetria de saída de curva, onde o torque elétrico entra de forma mais agressiva. A Ferrari parece ter uma entrega de potência mais linear que a Red Bull de Max Verstappen, o que pode dar a Hamilton e Leclerc uma vantagem em pistas de rua ou circuitos travados. Mas não podemos ignorar a sombra da Red Bull Racing. Mesmo com as reclamações de Isaac Hadjar sobre a velocidade absoluta, o carro projetado para Verstappen continua sendo uma obra-prima de eficiência aerodinâmica. O conceito de suspensão dianteira pull rod e traseira push rod foi refinado ao extremo. Enquanto outras equipes ainda lutam com o porpoising mecânico em altas velocidades, o carro 44 de Verstappen parece trilhar sobre trilhos. O segredo pode estar no gerenciamento do fluxo de ar sob o assoalho, que agora é mais sensível às variações de altura de rodagem. Se a Red Bull conseguir manter o carro estável enquanto a aerodinâmica ativa altera o ângulo das asas, eles serão imbatíveis novamente. O que Isaac Hadjar chama de falta de velocidade pode ser, na verdade, uma estabilidade tão grande que tira a sensação de perigo do piloto, tornando o tempo de volta extremamente consistente. Falando em consistência, a Aston Martin de Fernando Alonso e Lance Stroll teve um início de semana discreto, mas eficiente. Alonso, o mestre da leitura de corrida, passou boa parte da última terça-feira testando diferentes configurações do sistema de recuperação de energia. A Aston Martin optou por uma filosofia de design mais conservadora, priorizando a confiabilidade mecânica sobre ganhos aerodinâmicos arriscados. Alonso sabe que, em um ano de mudanças tão drásticas, terminar as primeiras corridas é mais importante do que ser o mais rápido nos testes. A estratégia da equipe de Silverstone é ser a melhor do resto e aproveitar qualquer vacilo das 4 grandes para subir ao pódio. O asturiano continua sendo o piloto mais atento aos detalhes do paddock, e suas notas sobre o comportamento do pneu C2 sob o sol do meio-dia no Bahrein são tratadas como ouro pelos engenheiros da equipe. Para os tifosi que acompanham cada movimento da escuderia, a atmosfera é de cautela, mas de um otimismo que não se via há anos. A integração de Lewis Hamilton trouxe uma nova disciplina ao boxe da Ferrari. A forma como a equipe organizou os testes desta semana, dividindo as tarefas de forma clara entre Hamilton e Leclerc, mostra uma maturidade na gestão de egos que será testada ao longo das 24 etapas do Campeonato Mundial. Na última terça-feira, a Ferrari focou em simulações de pit stop e trocas rápidas de componentes da asa dianteira, prevendo que a maior proximidade entre os carros em 2026 resultará em mais toques e incidentes de pista. O tempo de reação dos mecânicos e a modularidade do novo chassi são partes fundamentais da estratégia de campeonato da equipe de Maranello.
A chegada de Gabriel Bortoleto na Audi também é um marco para o automobilismo brasileiro. O jovem piloto tem demonstrado uma calma impressionante diante da pressão de representar uma gigante alemã e uma nação apaixonada. Bortoleto passou as últimas 48 horas focado em entender os sistemas de frenagem regenerativa. Na Fórmula 1 atual, a sensação do pedal de freio é ditada pelo software, já que parte da desaceleração é feita pelo motor elétrico para carregar as baterias. Encontrar o feeling correto para modular a frenagem na entrada da curva 10 do Bahrein, uma das mais difíceis do calendário, é o que separa os pilotos comuns dos excepcionais. Bortoleto tem a vantagem de ter Nico Hülkenberg como mentor, um piloto que, apesar de nunca ter vencido, é reconhecido como um dos mais técnicos e rápidos do grid em condições de teste. Ao encerrarmos esta análise profunda sobre o estado atual do paddock após os anúncios e eventos desta última terça-feira, fica claro que a Fórmula 1 entrou em uma era de complexidade técnica sem precedentes. O equilíbrio entre potência elétrica e térmica, a gestão de pneus da Pirelli sob a aerodinâmica ativa e a adaptação de pilotos experientes em novas casas definem o cenário para o Grande Prêmio do Bahrein. O otimismo de Pierre Gasly confronta o realismo de Esteban Ocon, enquanto novatos como Isack Hadjar e Gabriel Bortoleto tentam encontrar seu espaço entre as lendas como Hamilton e Alonso. Cada volta dada em Sakir agora vale ouro, e qualquer erro de cálculo no software de energia pode custar meses de desenvolvimento. Continuaremos acompanhando cada detalhe desta pré-temporada eletrizante. Se você quer ficar por dentro de cada análise técnica e de todas as movimentações políticas dos bastidores da categoria, inscreva-se no canal Paddock F1 Brasil.